Prezadas colaboradoras e todas as mães do nosso Parque Tecnológico Itaipu. Para esse Dia das Mães, nós preparamos um conteúdo especial para vocês. Ser mãe é um ato dignificante, é um ato que constrói, renova nossa esperança a cada dia. Em tempos de coronavírus, sabemos que vocês estão enfrentando mais um desafio, o home office. E queremos, nesse dia, fazer com que vocês se sintam ainda melhor junto a seus entes queridos. Preparamos um vídeo que você poderá assistir quando quiser, mas que procura ressaltar justamente a sua importância no seio da sua família, no seio do nosso ambiente de trabalho. A missão de ser mãe é a missão mais gratificante que existe. Seja muito feliz nesse seu dia. #PTI, juntos somos mais fortes. Olá, eu me chamo Isabel Rossoni, sou coach profissional, atuante aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Sou também palestrante motivacional e reflexiva. Realizo atendimentos em processos de coaching, tanto individuais quanto em grupo, presenciais, nesse período agora nem tanto, e também online. Eu ministro palestras também, né, com as temáticas mais variadas, né? Desde propósito de vida, mudança de mindset, autoestima e também inteligência emocional. E este é o tema de hoje, que a convite do PTI, eu venho trazer para vocês, mães e colaboradoras, para enfrentarmos juntas esse período, que é um período bastante atípico, né, em que nós estamos uma boa parte do nosso tempo nas nossas casas, nos dividindo entre os afazeres domésticos, os cuidados eventualmente com os nossos filhos e também o nosso trabalho em home office. Então o tema que nós trazemos para que nós possamos colaborar com esse período é justamente o da inteligência emocional, o papel da inteligência emocional nesse tempo de home office e distanciamento social. Mas aí você poderia, mãe, colaboradora, enfim, você que me assiste, estar se perguntando o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ou o que a gente chama, ou os autores chamam, de coeficiente emocional, o QE, diverge, é diferente do QI, que é o coeficiente intelectual, né, que é aquela inteligência com a qual nós estamos acostumados. Então, uma pessoa, ela pode muitas vezes dominar, ter inteligência intelectual e não necessariamente apresentar a inteligência emocional. Mas a novidade bacana, boa, que eu trago para você é que, diferentemente do QI, o QE é uma habilidade, a inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ou seja, eu tenho como aprender a ser mais inteligente emocionalmente falando. Mas o que é então essa tal de inteligência emocional, né? A inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer as nossas próprias emoções, mas não apenas as nossas, como também as emoções alheias, as emoções das outras pessoas, né? Então, ter inteligência emocional não é só reconhecer e compreender as nossas próprias emoções, mas é também conseguir perceber e compreender as emoções das pessoas com quem nós convivemos durante todo o tempo, né? Sejam os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho e, nesse período, não tanto mais o nosso contato social, né? Mas nós também precisamos desenvolver uma certa inteligência emocional para atuarmos no meio social. E obviamente que a inteligência, ela também se refere a como reagir frente a essas emoções, as nossas próprias, as dos outros, e que vão guiar o nosso comportamento enquanto indivíduos, ok?
Mas o que são as emoções? E, na verdade, aqui é importante nós trazermos uma diferenciação entre emoções e sentimentos. Porque eu tenho certeza que a maioria de nós confunde as duas coisas, ou então mesmo acredita que emoções sejam a mesma coisa que sentimentos, quando na verdade não são. Então eu vou te contar agora o que são as emoções, para a gente começar a entender mais aprofundadamente esse tema. As emoções são as nossas respostas químicas e também neurais para estímulos externos, né? Tudo aquilo que vem do ambiente externo e que nos influencia provoca uma resposta em nós. E essa resposta, ela é produzida através, então, dessas reações químicas e também neurológicas. Tudo aquilo que nós sentimos, só para você, na prática, conseguir identificar o que são as emoções, elas são todas aquelas respostas, aquelas reações imediatas àqueles fatos e situações que nos acontecem no nosso dia a dia. Então é como se fossem aquelas primeiras reações que nós temos a um determinado fato que nos aconteceu. Então isso eu vou chamar de emoções. É aquela minha resposta imediata para aquilo que me acontece. De um outro lado, nós temos os sentimentos. Os sentimentos vêm, se eu pudesse traçar uma linha, eu diria que as emoções vêm antes dos sentimentos. Então, os sentimentos seriam respostas às emoções. Se as emoções são as respostas químicas e neurais para estímulos externos, os sentimentos, por sua vez, são as minhas respostas às emoções. Os sentimentos dizem respeito àquilo que eu sinto a partir da minha emoção. Então, é como eu me sinto frente à situação. É como se eu estivesse indo um pouquinho além daquela primeira reação que é a emoção. E aí, quando nós falamos em emoções, é preciso que nós falemos também nas 5 emoções básicas do ser humano. É óbvio que nós temos aí uma gama de emoções muito variadas e que vão muito além dessas 5 básicas, mas nós vamos, em princípio, usar as 5 básicas para podermos entender o assunto e fazer os nossos raciocínios, ter elas, então, como exemplos, ok? Quando eu falo em emoções, ou pelo menos a maioria dos autores assim elenca, eu vou falar em 5 emoções básicas que seriam a raiva, o medo, o nojo, a alegria e a tristeza. E partindo delas, outros autores acrescentam a surpresa, a aversão, que me parece aqui que dentro de um determinado contexto poderia ser comparado ao nojo. Então, sempre que você sentir, exemplo, alegria ou tristeza, você está sentindo uma emoção provocada por algo que te aconteceu. A questão é que essa emoção, ela vai me provocar um sentimento. Eu vou me sentir de uma determinada maneira ao sentir uma determinada emoção. Para ficar mais claro para você, eu vou procurar traduzir isso que eu estou falando numa determinada situação. Suponhamos que você se sinta emocionalmente, e veja que eu estou falando de emoção, alegre com algo que te aconteceu. Então, a emoção que, vamos supor que seja uma premiação, que uma determinada premiação provocou em mim, foi a emoção da alegria. Eu fiquei alegre por haver recebido um determinado prêmio, de repente de reconhecimento pelo meu trabalho, já que nós estamos falando aqui no ambiente profissional, Então, essa alegria é a minha emoção. Mas, a partir desta emoção, eu normalmente tenho sentimentos que derivam dessa emoção. Um sentimento que eu poderia dizer que vem da emoção alegria é o sentimento de felicidade. Então, eu me sinto alegre enquanto emoção, de um lado, que foi aquela primeira reação que eu sinto,
né, que o meu corpo sente, porque o interessante aqui também é lembrar que as emoções nos provocam sensações físicas, né? Então, eu sempre vou associar a emoção a um sentimento, mas também a um efeito físico. Então, quando eu me sinto alegre, normalmente a minha reação física, e o bacana é isso, porque assim, a emoção é muito fácil de você detectar. Porque quando a pessoa sente, e considerando que ela é uma reação imediata, basta que eu olhe para a pessoa, basta que eu olhe para o meu interlocutor, eu vou perceber a emoção estampada no físico dele, seja na expressão facial, seja na linguagem corporal. E é por isso que a gente diz que a inteligência emocional, ela não envolve só emoções e sentimentos, mas ela também envolve o corpo físico, o nosso corpo. Nós também falamos através de linguagens não verbais, através da nossa linguagem corporal, através das nossas expressões faciais. Então, quando eu estou alegre, emocionalmente alegre, eu comunico isso no meu rosto, através do meu rosto. Eu não preciso estar necessariamente sorrindo, mas através, quem sabe, da observação dos meus olhos, você percebe que eu estou alegre. E essa emoção da alegria me traz o sentimento de felicidade. E o sentimento de felicidade, por sua vez, desencadeia inúmeras reações no meu corpo. Eu posso perceber, de repente, o meu corpo um pouco mais agitado, porque a felicidade, a alegria normalmente leva o corpo ao movimento, né? Então, essa dança entre as nossas emoções, os sentimentos, aquilo que a gente sente corporalmente, tudo isso faz parte da nossa inteligência. Então, todas as nossas expressões, elas interferem na maneira como nós vivenciamos emocionalmente a nossa vida. E é isso que eu venho trazer para você hoje. Porque quanto mais consciência, quanto mais autoconsciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das nossas reações físicas a isso tudo, mais eu desenvolvo a habilidade de me relacionar de uma melhor forma com o mundo que me cerca, com as pessoas com quem eu estou em contato. Mais eu consigo reconhecer em mim mesma o que se passa comigo e mais olhando para o outro eu vou conseguir, da mesma forma, entender o que se passa por trás das cortinas das emoções do outro. Porque é isso, em princípio você olha para o outro e você não o enxerga. É como se houvesse uma cortina, que não permitisse que eu enxergasse a outra pessoa com clareza, certo? Então, a inteligência emocional aplicada na nossa rotina, no nosso dia a dia, faz com que nós tenhamos olhos não só para nós, mas também para as outras pessoas. E assim a gente desenvolve a nossa sensibilidade, a nossa visão, a nossa percepção acerca de tudo aquilo que acontece fora e dentro de nós também.